Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é ouvir a voz da razão, é só seguir sua direção. Saber amar é sentir alguém, é superar o mal pelo bem, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é compreender, é encontrar sempre o outro ser, é sorrir, um sorriso a mais, é construir um mundo de paz. Saber amar é plantar amor, é confiar em nosso Senhor, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Olá, meus irmãos, boa noite. É motivo de muita alegria estar aqui encontrando com vocês no nosso salão virtual ABBN. Um beijo carinhoso no coração de todos. E hoje nós estamos aqui reunidos para conversarmos sobre a doação de órgãos e transplante na visão espírita. No mês, que é o Setembro Verde, que é divulgação do transplante, de doação de órgãos e de transplantes, no dia 27 de setembro. Então, aqui estamos nós para falar um pouco sobre o assunto. Um beijo e vamos para a nossa página de abertura para nós começarmos os nossos trabalhos dessa noite. Beijo, gente. Antes de nós iniciarmos nosso estudo de hoje, que é a doação de órgãos e transplante na visão espírita, nós vamos proceder à leitura da nossa página de abertura. Essa é uma mensagem recebida em 8 de junho de 68, do livro Bezerra, Chico e Você, o Chico Xavier. E o nome da página é Transplantes. Bezerra de Menezes, leitura no culto do Evangelho. Jesus na casa de Zaqueu, Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Determinemos em nossa ligeira reunião
Não somente no assunto de vossos comentários em nossa intimidade familiar. O que permitiria o Senhor que a ciência na Terra se decida com tanto empenho no estudo e na execução do transplante de órgãos e membros do corpo humano? Notemos que a iniciativa se fundamenta em motivos respeitáveis. Isso vem lembrar a cada um de vós outros o tesouro do envoltório físico que não menosprezamos sem dano grave. Se não, vejamos. Tendes hoje máquinas avançadas para a confecção dos mais singelos serviços. No entanto, quem se lembraria de vender um braço a pretexto de possuir engenhos para a solução de necessidades essenciais? Dispondes de carros velozes para o trânsito perfeito em terra, mar e ar? Contudo, por guardardes semelhantes utilidades, não colocaríeis um pé no mercado de oferta e procura. Vossos aparelhos de observação alcançam o firmamento e vasculham as mais obscuras paisagens do microcosmo. Entretanto, isso não é razão para tabelardes o preço de um dos olhos para quem aspire a comprá-lo. Conseguistes laboratórios eficientes nos quais a perquisição atinge verdadeiros prodígios. Todavia, por essa razão, não cederias por dinheiro um dos vossos rins, os admiráveis laboratórios de filtragem que vos garantem a saúde. Vede, pois, filhos, que todos são ateus diante da vida. Todos são milionários da oportunidade e o serviço, no abençoado corpo que vos permite sentir, pensar, agir, trabalhar, construir e sublimar na causa do bem eterno. Basta aceiteis o impositivo da ação edificante e adquirireis empréstimos sempre maiores na organização universal dos créditos divinos. De todos os recursos, porém, que vos são confiados, o corpo físico é o mais importante deles, por definir-se como sendo o refúgio em que obtemos no mundo o valioso ensejo de progredir e aperfeiçoar a nós mesmos na esfera da experiência. Zaqueus da terra, todos ricos de tempo e de instrumentos do bem, para a evolução e melhoria constantes. Aprendamos a servir para merecer e merecer para servir cada vez mais. Bezerra de Menezes. E vamos então, meus amados irmãos, unir nossos corações e mentes pela prece. Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecidos estamos por esses momentos que nos concedes de reflexão, de estudo, de mais uma lição maravilhosa, elucidativa, que o Senhor traz para a nossa reflexão, Senhor. Que com a tua ajuda e a dos teus mensageiros da luz, possamos não ficar só na análise e reflexão do que ouvimos, lemos e assistimos, mas que possamos começar a colocar pelo menos um pouquinho em prática no nosso dia a dia. Abençoa, Pai amado, o nosso trabalho da noite de hoje. Sê conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos começar o estudo da noite de hoje fazendo uma reflexão sobre dar e doar. Será que dar e doar é a mesma coisa? Doar é quando a gente dá, né, transfere de uma forma legal e gratuita um bem, uma vantagem para alguém. É quando doamos algo e esquecemos para quem foi, por que foi, e não estamos esperando nada em troca. Porque sabemos que assim são as leis de Deus. Nada é nosso, nada nos pertence. Podemos usar quando precisarmos, mas nada é nosso. É porque nós estamos muito acostumados, né? Assim, dando o que recebemos. Então, dando o que recebemos, subentende-se que eu vou dar alguma coisa e vou receber alguma outra em
troca, não é? Nós aprendemos, né, que dar é um ato de caridade. Então, mesmo assim, até a gente dando, esperando algum retorno, a gente acaba ajudando alguém, né? Só que nós costumamos dar para os outros aquilo que está sobrando para nós, aquilo que a gente não quer mais, né? Agora, quando nós doamos sem esperar recompensa, fica o espaço vazio, porque tudo tem uma coordenação divina, nada é estático, tudo pode mudar. Então, as leis divinas vão fazer o equilíbrio, então vão preencher aquele vazio, aquilo que eu doei. Já quando a pessoa é apegada, está com as mãos ocupadas, não tem lugar vazio, não há como preencher nada ali. E doar, né? É uma palavra que doar, vem do ar. A é sopro de vida que tem a luz do sol. Então, quando nós doamos, nós estamos compartilhando alguma coisa que vem do ar, cheia de luz, né? E nós vamos receber o que precisamos e quando precisarmos. E nós vamos doar, não são só coisas materiais, a gente pode doar um olhar, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, né, uma palavrinha. Então, falando de doar, nós vamos falar de uma doação muito importante, que é o transplante de órgãos. O transplante é uma cirurgia, né, que é feita para se retirar um órgão, um tecido ou uma parte desse órgão ou tecido do doador para implantar naquele que vai receber. E o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em número de cirurgias de transplantes. O primeiro lugar é dos Estados Unidos. E nós temos o maior sistema público que gerencia todas as etapas do transplante, desde a captação até a cirurgia para implantar. E os transplantes, eles têm uma classificação. Quando é o enxerto, né, aquela parte é transferida numa mesma pessoa de um lugar para outro, é autotransplante ou transplante autólogo, como, por exemplo, transferir um pedaço de pele no próprio corpo. E quando se transfere um enxerto entre seres da mesma espécie, é allotransplante ou transplante halogênico. E quando se faz um enxerto entre seres de diferentes espécies, como, por exemplo, do macaco para humanos, do porco para humanos, é xenotransplante ou transplante halogênico. E os transplantes, eles são regulamentados, existem leis. Eu só vou mostrar e comentar rapidamente, né, porque o objetivo da nossa conversa hoje é a visão espírita da doação e transplante. Mas nós vamos tocar no assunto, né, de leis. Então, vamos lá. A primeira lei foi em 1997, a Lei 9434, que ela trata da remoção de órgãos, tecidos e partes. Depois, em 2001, veio uma alteração. Mais adiante, em 2017, outra regulamentação, que aí já falava mais dos locais públicos, particulares e da composição de equipes médicas. Mais adiante, veio uma outra falando sobre a pós-morte, né? Como é que se faz o diagnóstico da morte encefálica, falando de equipe, né, e como seria retirada. Depois vem uma outra falando da documentação, hierarquia familiar, para fazer autorização, procedimentos e tal. E depois, uma outra falando sobre a doação da pessoa incapaz, que precisa da autorização dos pais ou representante legal. Depois, falando do transplante em pessoas não identificadas, não pode doar. E das pessoas juridicamente capazes que podem doar gratuitamente para o cônjuge, parentes consanguíneos até o 4º grau. E depois veio
um código de ética do Conselho Federal de Medicina. Então, esse código, ele fala como é que deve ser a equipe, né? Quem pode participar do diagnóstico, quem pode ver como é que os procedimentos, quem vai esclarecer o doador ou receptor, família, quem vai falar de risco das cirurgias, procedimentos. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, há uma classificação dos pacientes com lesão neurológica grave ou morte encefálica. Ele é considerado possível doador quando tem uma lesão encefálica grave e necessita de ventilação mecânica. Ele é um potencial doador quando a condição clínica é suspeita de preencher os critérios da morte encefálica. É elegível para doação quando confirma o diagnóstico de morte encefálica e não há nenhuma contraindicação para doar. É doador efetivo quando inicia a operação, a cirurgia para a remoção dos órgãos. E é doador com órgãos transplantados quando tem pelo menos um dos órgãos removidos e transplantados. E depois, né, esse código de ética, ele fala sobre a morte encefálica, que é um dos requisitos, né, para se fazer a remoção, fala do diagnóstico, quais são as principais causas da morte encefálica, fala o que os doadores com morte encefálica, o que pode ser doado de órgãos e tecidos, e a resolução do Conselho Federal de Medicina em 2017 também vai falar de condições que o paciente deve apresentar para que se comece o diagnóstico de morte encefálica, exames necessários, a capacitação dos médicos, os testes respiratórios que devem ser feitos, exames complementares, o registro desses resultados dos exames no termo da declaração de morte encefálica, e depois o preenchimento da declaração de óbito. E ela determina que o diagnóstico de morte encefálica é um dever do médico e direito do paciente, seguindo todos os procedimentos para confirmação. Então, nós temos aí etapas da captação dos transplantes. Primeiro é a identificação da pessoa. Depois é a notificação do CIHDOTT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, para a Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos. De cada estado. Aí vem o Centro Estadual de Transplantes, que são descentralizados em organizações de procura de órgãos. Então, essas instituições se comunicam, cada uma faz a sua tarefa para a captação para o transplante. E tem aí também, nessa lei, tem as contraindicações para doação, quem é que não pode doar. E aí a OPO, né, que entra em contato com o hospital, a comissão lá do hospital, e tem a captação, doação, exames, distribuição dos órgãos para as equipes, para aqueles de acordo com a lista de receptores compatíveis com o doador, né, inscritos no cadastro técnico único, que era a antiga lista de transplantes. Aí a equipe de transplantes faz a captação no hospital do doador, realiza o transplante. Após o transplante, como em toda a cirurgia, há o período pós-operatório, e nesse intervalo de tempo, o corpo do doador é reconstituído e entregue aos familiares, né? E devem ser passadas informações sobre os pacientes que fizeram transplante para essa comissão, né? Terminando, então, aí o processo de doação e transplante. E vamos falar só um pouquinho também da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que foi criada em 1986
e é uma instituição que não tem fins lucrativos. O principal objetivo é promover e incentivar iniciativas que estejam relacionadas com o transplante de órgãos, bem como diretrizes e leis. E essa associação, ela faz o Registro Brasileiro de Transplantes, desde 1997 até o presente ano. E os dados do primeiro trimestre desse ano, eles indicam que doações e transplantes reduziram, né, provavelmente por conta da pandemia. E que a meta estimada de doadores para os estados é de 40%, mas nenhum estado atingiu a meta. Mas o Paraná e Santa Catarina chegaram perto disso. Nós vamos então entrar agora na conversa sobre a visão espírita da doação de órgãos e transplantes. E, de acordo com esse livro, Doação de Órgãos, do Celso Martins, ele cita, né, o livro Loucuras e Obsessão, que fala sobre a morte encefálica, e começa falando assim, que na visão terrena, né, nós consideramos que a morte traz muita tristeza para os seres humanos. Já pela ótica espiritual, a morte do corpo leva o espírito de volta para casa. E as pessoas têm medo da doação de órgãos, porque tem muitas dúvidas. E aí elas se tornam mais resistentes em doar seus órgãos, por causa do medo. Fica pensando, será que morreu mesmo? Será que não há mais chance nenhuma de sobreviver? Será que os médicos não vão beneficiar um doente rico, retirando os meus órgãos, mesmo eu ainda estando vivo? Então, todas as dúvidas, né, elas podem ser esclarecidas desde o momento em que a gente começa a entender o que é morte encefálica. O Conselho Federal de Medicina, ele criou resolução definindo critérios para todas as etapas, o diagnóstico da morte encefálica, e que ela precisa ser confirmada pela ausência de atividade do tronco cerebral. E há também critérios sobre as condições do paciente que devem ser observadas. E essa entrevista virtual sobre doação de órgãos e transplantes do Centro Virtual de Divulgação e Estudo de Espiritismo, do Eurípides School, ele fala que os benfeitores espirituais, orientados diretamente por Jesus, eles ficam acompanhando bem de pertinho todos os passos da medicina aqui no plano terreno. E que Jesus, ele sabe qual é a hora certa que nós estamos precisando que chegue uma nova descoberta. Quer dizer, um bálsamo abençoado, alguma coisa que venha inovar, amenizar, tratar, curar. Então, Jesus sabe. E assim é que surgem os avanços da medicina, através da inspiração e intuição pelos nossos benfeitores espirituais. E o transplante de órgãos é uma dessas dádivas divinas abençoadas que são concedidas por Jesus. Como nós já sabemos, né, o ser humano, ele não é só matéria. Há um espírito que o anima, que vivencia pelas várias vidas, diferentes sentimentos, emoções, sensações, etc. E mesmo passando pelas alterações orgânicas inerentes ao corpo físico, o espírito sobrevive, né, a todas essas experiências. Enquanto encarnado, o espírito usa os órgãos do corpo físico, porque ele precisa para vivenciar as diferentes experiências. Desde que ele nasce até o desencarne, né, o veículo material ele se acaba, mas o espírito permanece vivo. E durante a vida no corpo físico, o espírito ele se liga ao corpo através do perispírito. E essa ligação começa no momento da concepção.
Porque o espírito, ele já existia antes da barriga da mãe. Ele já era um espírito. E sendo assim, com a morte do corpo, acaba essa ligação e o espírito continua a sua trajetória do outro lado da vida. E carrega toda a sua bagagem, né, seus arquivos, suas características boas ou más, as suas expectativas, os seus projetos, o que, que ele entende sobre as coisas e tudo mais. E após um tempo que varia de um espírito para o outro, né, isso vai depender do seu esclarecimento, da sua maturidade espiritual, ele torna-se consciente da sua atual condição. E qualquer que seja o nosso comportamento enquanto encarnados, Deus vai dar as mesmas chances para todos nós. E Deus, ele nos empresta tudo aquilo que nós vamos precisar na nossa vida física. E para essa experiência na carne, como a gente falou aqui, é empréstimo, nada é nosso, né? Tudo é emprestado. Beleza, poder, dinheiro, inteligência, corpo bonito, cabelo bonito, etc. Nós só levamos, quando desencarnamos, os resultados, as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas. E o primeiro empréstimo concedido por Deus a nós é o nosso corpo, que é a ferramenta de trabalho e de evolução. E nós precisamos cuidar muito bem dessa ferramenta, porque é a responsabilidade nossa enquanto estivermos encarnados. E com relação ao apego, nós falamos aqui, né, sobre os bens espirituais e morais, que são mais importantes do que os bens materiais. Bens materiais e o nosso corpo são instrumentos de trabalho para a nossa evolução moral. E muitos de nós damos mais valor à materialidade. Um apego excessivo às coisas, né? Às suas opiniões, ao seu status social, aos bens que tem. Não é crime você querer ter coisa boa, ser bonito, arrumado. Não, não é crime. Não pode exagerar. E com relação às pessoas, aos relacionamentos, em qualquer nível, amar não pode ser possessivo, né? Não pode ser cobrança toda hora. E há também as pessoas que não são apegadas ao que têm nem ao que são. E para ilustrar essa questão do apego, eu vou contar um caso para vocês. Um senhor, ele foi fazer a inscrição dele, foi preencher um formulário na Cruz Vermelha para ele doar as córneas dele quando ele desencarnasse. E tinha um funcionário que estava acompanhando esse senhor no preenchimento do formulário. Num dado momento, esse senhor falou que ele doaria as córneas, mas ele queria que fosse escrito no documento, nesse formulário, uma exigência que ele fazia, que ele queria que, na hora, depois que ele tivesse desencarnado, quando fossem retirar as córneas, que desse anestesia no corpo dele. O funcionário parou, né, de ajudar a preencher e falou para ele: olha, eu vou cancelar o seu formulário, o senhor não vai mais doar porque o senhor não está pronto. O senhor está demonstrando que o senhor é muito apegado aos bens materiais e futuramente, se o senhor desencarnar, na hora que forem retirar os seus órgãos, pode ter algum problema para o senhor, na sua parte espiritual, por causa do apego dele, né? Ele estava tão preocupado com o corpo que ele queria que fosse anestesiado, né? E no perispírito, nós temos órgãos que correspondem aos órgãos do corpo físico.
E a gente tem que cuidar muito bem do corpo físico, não consumindo nada em excesso, nem álcool, nem alimentos, drogas, sexo desregrado, trabalho, nada que venha desequilibrar a harmonia do corpo. Um corpo físico bem cuidado vai evitar que tenha lesões futuras nos órgãos do perispírito. Lesão do físico é igual a lesão no mesmo órgão no perispírito. E esse dano, essa lesão, vai precisar ser corrigida nas vidas que virão. Então, aí vai nascer a pessoa com alterações congênitas ou doenças crônicas, doenças graves. Por exemplo, uma pessoa que comete um suicídio, disparando um tiro no coração, ela, quando reencarnar, ela vai ter problemas cardíacos, desde a barriga da mãe. Então, um comportamento adequado vai gerar benefícios para os órgãos do perispírito. E os órgãos do perispírito, eles não sofrem nada, não são afetados pela retirada do corpo físico para salvar alguém. Aqui é só uma brincadeirinha, né? Para divertir um pouquinho. E mais um outro caso aqui, relacionado à questão de órgão, né, do perispírito. Um rapaz, ele sofreu um acidente com a motocicleta e desencarnou. Chegando ao plano espiritual, ele foi recebido pelo avô, que cuidou dele, ajudou para que ele superasse o choque, né, da transição. E mais tarde, quando ele já estava melhor, ele reclamou que estava sentindo uma dor muito forte no tórax. Aí o avô chegou para ele e explicou o que estava acontecendo. Que os pais dele autorizaram que o seu coração fosse doado para salvar a vida de uma pessoa que estava precisando de um transplante. E que, como ele estava desencarnado, não ia mais precisar do corpo físico e poderia proporcionar a alguém a chance de sobreviver. Sendo esclarecido assim pelo avô, ele foi se acalmando e percebeu que a dor foi passando e até ficou feliz, se sentindo bem. Aí o avô o alertou para que ele olhasse para o seu coração perispiritual. E ele viu que estava perfeitinho, não tinha mudado nada. E ainda estava iluminado, estava mais bonito. Que a retirada do seu coração, do seu corpo material, não afetou em nada o seu coração perispiritual. Nós estamos em setembro, né? Setembro Amarelo, prevenção de suicídio. Vamos falar só um pouquinho aqui, né? Os suicídios, infelizmente, têm aumentado, né? E tem notícias do plano espiritual que há previsão para os próximos anos que esse número aumente. Embora aconteça em várias faixas etárias, a maior predominância é nos jovens, e a pessoa que está com os problemas, os desafios da vida, ela acha que vai resolver os problemas com o suicídio. E depois vê que arranjou foi mais problemas. Quando chega no plano espiritual, né, na condição de desencarnado, vai se refazer, viu que está mais comprometido. E ainda por cima, prejudicou a saúde dos futuros corpos que terá, porque lesou. Né? Se morreu afogado, vai ter problemas no pulmão no futuro corpo. Isso por quê? E o que acontece? Essa correção do órgão lesado do perispírito não é uma existência só que resolve, não. Né? Dependendo do espírito, vai ser o número de existências que ele vai reencarnar, trazendo alguma alteração orgânica naquele órgão que ele foi o objetivo do suicídio dele. Mas Deus nunca nos desampara. Né? E a prova disso, vou contar mais um caso. Um rapaz, né, não aguentando
os problemas da vida também, que normalmente é esse, né? O motivo, a pessoa não aguenta, se desespera e acha que se suicidando acaba tudo, pronto, vou esquecer tudo, vai acabar, não vou sofrer mais mesmo, tudo bem. Chegando ao plano espiritual, ele viu que não tinha resolvido era nada. Mas acontece que chegaram muitas preces em favor dele, até os benfeitores espirituais. E após um tempo, um dia lá numa reunião mediúnica, através de uma mensagem mediúnica dele, ele veio agradecer pelas preces recebidas. Mas ele disse que a prece que mais deu forças a ele para superar foi a de uma pessoa que era cega e que recebeu as suas córneas e recuperou a visão. Que quando esse rapaz se suicidou, ele estava encarnado, ele tinha feito doação das córneas. E a pessoa que recebeu as córneas dele não sabia que ele tinha se suicidado, mas orava sempre pelo seu doador em agradecimento, né, por ele estar com as córneas da pessoa e ter voltado a enxergar. Então, aí, uma prova, né, que Deus não desampara ninguém. Ele está sempre ali de olho. Vamos então falar agora do transplante de órgãos na parte da rejeição. O que a doutrina espírita, né, explica com relação a isso? Ela diz que a gente acumula experiências positivas e negativas, né? A gente já sabe. E que cada um tem seus arquivos, porque cada um vivencia experiências diferentes, positivas, negativas, mas diversas. Então, estamos em níveis espirituais diferentes, vibrações energéticas diferentes. Então, vibrações energéticas de quem doa o órgão e de quem recebe também são diferentes. Então, o órgão que vai ser transplantado, ele não vai encontrar uma sintonia vibracional igual a dele para onde ele está indo. Daí, então, a rejeição orgânica, que, na verdade, representa a diferença, né, dos sistemas vitais de um e de outro, do que doou e do que recebeu. E pessoa alguma vai passar por um transplante e vai continuar a mesma. Daí a oportunidade da autorreforma, a reformação interna. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele explica que quando se retira a célula da estrutura em que está no corpo humano, transferindo para outro ambiente energético, essa célula perde o comando mental que a orientava e passa a individualizar-se. Ou seja, num transplante, a célula irá se adaptar a um novo comando espiritual que a revitalizará e traçará uma nova trajetória para ela. Quando acontece entre vivos, a pessoa dá um rim, um fígado e tal, o fluxo de vitalidade daquele órgão, daquele rim, por exemplo, acaba no doador, fechou, desativou, e é ativado no receptor. E esse processo de transplante, ele é acompanhado de pertinho pelo plano espiritual, que vai agir conforme o merecimento daquele que vai receber o órgão. Esse transplante terá sucesso ou não, vai depender do merecimento. Se houver sintonia entre o doador, que fez a doação com amor, e o receptor, que por estar frágil por causa da doença, está mais ligadinho em Deus, é bem provável que haja o sucesso do transplante, porque se estabeleceu aí um elo fluídico positivo, que ele vai atuar inibindo a rejeição que poderia acontecer.
E, de acordo com as condições apresentadas, né, a rejeição pode ser controlada com remédios imunossupressores. E seria muito mais fácil de resolver essa questão se entendesse melhor sobre o emocional no espírito doador desencarnado. Se entendesse mais, se compreendesse esse elo entre o corpo físico e o perispírito. Entender que com a morte do corpo físico, os órgãos que o compõem já não são mais necessários para o espírito desencarnado, mas podem salvar a vida de uma pessoa encarnada. E aí, durante a pesquisa, eu achei várias fontes, né, na internet com perguntas e respostas que pode ser que sejam a dúvida de muita gente. Então, vamos lá. A primeira pergunta feita foi essa, nessa entrevista aqui. Espiritismo é contra ou a favor da doação de órgãos? E a resposta foi: o amor ao próximo, a caridade, é a bandeira da doutrina espírita. E a doação de órgãos espontânea, quando declarada em vida, é um ato de amor e caridade. E reforçando essa resposta, Joana de Anjos, no livro Dias Gloriosos, no capítulo Transplante de Órgãos, ela diz assim: verdadeira bênção, o transplante de órgãos concede oportunidade de prosseguimento da existência física na condição de moratória, através do qual o espírito continua o périplo orgânico. A outra pergunta: o doador desencarnado pode sentir quando retira os seus órgãos? Se o doador declarou a doação em vida, ou se ao desencarnar não se revolta e sente-se feliz por estar ajudando alguém, não sentirá dor nenhuma. Se o espírito desencarnado sentir que estão retirando seus órgãos, se revolta, considerando-se usurpado no corpo que ele acha que é dele, vai ser mais difícil o plano espiritual ajudá-lo. E aí ele terá, sim, sensação de dor no perispírito. Estando o doador desencarnado, ainda apegado ao corpo, o receptor pode sentir sua influência? Se não tiver qualidades morais que o protejam, sim, vai sentir. Então, quase como se fosse uma obsessão, porque ambos estariam na mesma sintonia. O desencarnado vai influenciar o encarnado e o órgão transplantado é quem vai sofrer as consequências dessa influência. A outra pergunta: em todos os casos de morte encefálica, o espírito já está desligado do corpo físico? A resposta é não. No Livro dos Espíritos, na questão 155, e na Gênesis, capítulo 11, número 19, explica que o desligamento do corpo físico é um processo que requer especialização e que pode durar minutos, dias e meses, né, de um espírito para outro muda. E que mesmo sendo constatada a morte física e não havendo mais vitalidade do corpo físico, se o espírito viveu só para os prazeres materiais, ficará apegado ao corpo pela afinidade com a matéria. E aí nós temos uma reflexão sobre o que é morrer e o que é desencarnar. No livro Estude Vida e Viva, capítulo 26, Emmanuel e André Luiz explicam que morrer é a cessação da vida e desencarnar é libertação da alma. E o espírito Marco Prisco, pela psicografia de Divaldo Franco, diz assim: a morte biológica não significa desencarnação. Assim como a reencarnação tem início na fecundação. Só um instantinho.
e se alonga por meses e anos, até que se fixem os núcleos espirituais na organização celular, a desencarnação também, ela, com a morte do corpo, apenas começa. A outra pergunta. A doação de órgãos influi na vida espiritual do doador desencarnado e do receptor encarnado? Interfere, sim, com grande intensidade. Tanto na doação espontânea, quanto na doação autorizada pela família, o espírito do doador é beneficiado, pois a gratidão e a felicidade do receptor e de sua família, através das preces de agradecimento, acabam beneficiando espiritualmente os dois, o doador e o receptor. Uma outra pergunta. Uma pessoa doou um pedaço do fígado para o irmão. Aí o irmão, né, o receptor, apresentou sapinho no esôfago e na boca, como reação aos remédios contra a rejeição. A doadora sente um desconforto abdominal na mesma hora que o irmão também não se sentiu bem. Será que essas reações são só por causa dos remédios ou podem também ser oriundas do doador? E a resposta? O fluxo vital do órgão é interrompido no doador e ativado no receptor. A gente já falou sobre isso hoje, né? O comando passará a ser do espírito receptor. Aí entra a lei de causa e efeito. O desconforto sentido pelo doador e pelo receptor tem ação de depurar. Indica que o doador, com sua atitude amorosa e fraterna, e o receptor, envolvido pelo transplante de amor, estão vivendo um momento abençoado de aparar as arestas. Aquelas diferenças guardadas, né, de várias vidas, chegaram ao momento de começarem a ser dissipadas na caminhada atual, com vistas à construção de um futuro mais feliz. A vibração energética do órgão do doador desencarnado pode interferir energeticamente nas experiências que foram programadas para o receptor do órgão? Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, explica isso assim. Transferido o órgão para outro corpo, automaticamente o perispírito do encarnado passa a influenciá-lo, moldando-o às suas necessidades, o que exigirá do paciente beneficiado a urgente transformação moral para melhor, autorreforma, né? A fim de que o seu mapa de provações seja também modificado pela sua renovação interior, gerando novas causas desencadeadoras para a felicidade que busca e talvez ainda não mereça. A lei de causa e efeito resultará em tudo o que vai acontecer na trajetória dos espíritos encarnados ou desencarnados, né? E assim, seguindo o roteiro, só serão bem-sucedidos os transplantes que estiverem de acordo com essas leis de causa e efeito. E nessa outra fonte de consulta, né, que é a palestra virtual do Mário Coelho, Magnetismo Espiritual, também tem mais perguntas. Então, a primeira pergunta: supondo que a pessoa está desapegada das coisas materiais e do mundo material, mas após a sua morte, sendo doadora de órgãos, ela pode ter cometido um engano e perceber que ainda não está totalmente desapegada. Se tornaria, então, um espírito que ficaria
sempre junto do irmão que recebeu o órgão doado? A resposta: o apego não é da matéria. O apego que temos é das sensações da matéria. Quando desencarnamos e não podemos mais desfrutar dessas sensações, sofremos. Não sentimos saudade do corpo, mas sim das sensações que ele podia proporcionar. Se não somos evoluídos, vamos procurar alguém que sintonize conosco para que a gente desfrute novamente dessas sensações através dessa pessoa e que não precise necessariamente ser o receptor. Pode ser alguém que tenha sintonia igual. E a outra pergunta: quando ocorre a rejeição, isso pode estar relacionado ao fato do espírito doador não estar preparado para isso? A rejeição de órgãos transplantados ocorre devido à incompatibilidade existente entre o fluido vital do doador e do receptor? E a resposta é: embora atualmente já existam os remédios imunossupressores que reduzem os efeitos da rejeição, ainda há muito o que se pesquisar sobre o assunto. O plano espiritual nos esclarece que há fatores espirituais emocionais e evolutivos que podem favorecer a rejeição e não somente seu aspecto fluídico. E é ético um casal optar por ter mais um filho apenas em decorrência da necessidade para encontrar um doador de medula para o filho que está com leucemia? De acordo com Chico Xavier, a maternidade, qualquer que seja a situação, é sempre bem-vinda, é sempre uma ação nobre, mesmo os pais estando mais preocupados em não perder o filho se não conseguir o transplante. Ainda assim vai ser válido, porque vai ser proporcionado ao espírito a oportunidade de vir, né, reencarnar e seguir o seu roteiro de vida. O estado de morte cerebral é um momento seguro para se fazer a retirada de órgãos para transplante sem perturbar o espírito do doador? É, pois não há como reverter e os órgãos estão em boas condições. Há uma grande preocupação com a hora da morte, mas, no entanto, através de mensagens mediúnicas, os espíritos falam que tiveram sonolência na hora do desencarne e nem sentiram nada. Quando acordaram, já tinham sido socorridos. E visto que normalmente a doação deve ser efetuada logo após a desencarnação, quais os efeitos dessa doação para o perispírito do desencarnado, sabendo que a pessoa normalmente continua ligada com os laços do veículo perispiritual com o corpo? Resposta: o estado do perispírito não tem a ver com o momento da morte, mas sim com o tipo de vida que a pessoa levou. A gente já conversou sobre isso hoje, né? Mais uma perguntinha aqui. Minha mãe me confessou outro dia que não doaria os órgãos por julgar que poderia vir a necessitar deles no mundo espiritual. Isso é possível? Não há motivo para que se preocupe, porque os órgãos do perispírito não guardam relação direta com o corpo físico. Há na literatura básica da doutrina, reportando-se a Kardec, alguma informação sobre doação de sangue ou órgãos? Não, porque no tempo de Kardec a medicina ainda não tinha avançado nessa área. O que alteraria em relação ao plano espiritual dessa pessoa que vai receber esses órgãos? A pessoa que vai receber o órgão como se fosse o mordomo da parábola do Cristo, que recebeu um talento e deverá fazer bom uso dele, multiplicando os benefícios por aquilo que recebeu. A que consequência espiritual estaria sujeito um doador que vendesse um rim para um receptor necessitado? Deus julga segundo a intenção. E por que alguns espíritas recusam-se a autorizar em vida a doação de seus próprios órgãos após o desencarne? Questão de foro íntimo, quer dizer, escolha da pessoa, né? E aí vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre as células-tronco, que também são, né, transplantadas. As células-troncos, elas são usadas na reposição de um tecido danificado ou para reconstruí-lo. É mais uma bênção concedida por Jesus para o avanço da medicina terrena. As células-tronco não possuem função definida
Então, elas podem se diferenciar em qualquer tipo de célula. A injeção com as células-tronco do próprio paciente, né, promove a restauração dos seus tecidos danificados, é o autotransplante. E nas pesquisas científicas, essas células são extraídas do cordão umbilical, da placenta ou de embriões que são descartados. E devido à polêmica sobre o descarte de embriões, os cientistas, através de muitos estudos, conseguiram clonar embriões. E aí, né, o espiritismo e o descarte desses embriões que são usados para transplante. Pela doutrina espírita, esses embriões não podem ser descartados. Nenhum ser humano tem autorização do mundo maior para fazer a união do perispírito com o embrião com o propósito de criar uma vida terrena. Tanto os embriões que são as matrizes, os originais, quanto os embriões que são clonados, são as cópias, devem ser vistos como uma vida em potencial. E agora vamos falar sobre uma questão, né, que surgiu sobre o Chico com relação à doação de órgãos. Ele, num programa de TV, ele disse que a mediunidade era dele, a vida era dele, que ele tinha dedicado à família, aos amigos e ao povo. Então, a morte dele era dele. Então, ele falou que ele tinha esse direito, que ninguém podia mexer no corpo dele e que o corpo deveria ir para a Mãe Terra. Então, muita gente até justifica não querer doar porque o Chico não quis doar. Só que ele disse isso porque, quando ele estava encarnado, recebia muitas propostas, muitas, para que ele doasse o cérebro dele para estudo depois que ele desencarnasse. Ele não era contra a doação de órgãos. Ele só temia que profanassem seu corpo, né, que fosse dado outro destino que não aquele que estava sendo proposto. E, além disso, ele já não tinha mais de idade para doar, né? E ele falou numa entrevista na TV Tupi, em 1964, que os espíritos consideram, né, o transplante de órgão uma coisa natural e acham que a ciência deve continuar com isso, né, e não acham que seja contra as ordens naturais da vida, doação de órgãos, que é normal doar os órgãos sadios quando não se usa mais o corpo físico e tem gente que está precisando deles. E finalizando, então, o nosso estudo de hoje, vou finalizar com um trecho que eu retirei da lição 117 do livro Fonte Viva, Possuímos o que Damos. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. E vamos então, irmãos queridos, unidos e reunidos em nome de nosso Pai maior, agradecer pela oportunidade desse momento, pedir que Deus, nosso Pai, permita que os seus benfeitores espirituais, seus mensageiros da luz, estejam junto de nós aqui, nesse momento, nesta sala virtual, nos entrelaçando, e que nós possamos espalhar esse entrelace de corações, de pensamentos, sentimentos, emoções,
bons propósitos, desejo de coisas boas para os semelhantes, vibrações de paz, de amor, de serenidade para todo o planeta, socorro para cada irmão que geme, que sofre nesse momento, que por um segundo que seja, haja o conforto e o consolo desses corações doridos. E que Deus toque os corações de todos nós, para que possamos nos compadecer da dor dos nossos irmãos e saibamos estender as mãos, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para secar as lágrimas e para tratar as feridas de todos aqueles que passarem pelas nossas vidas. Assim seja, Senhor. Sê conosco hoje, agora e sempre. Obrigada, Pai querido. Muito obrigada. Um beijo grande para todos vocês. Até a próxima, meus irmãos. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é ouvir a voz da razão, é só seguir sua direção. Saber amar é sentir alguém, é superar o mal pelo bem, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é compreender, é encontrar sempre o outro ser, é sorrir, um sorriso a mais, é construir um mundo de paz. Saber amar é plantar amor, é confiar em nosso Senhor, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão.